Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Fazendo a leitura devocional da Conquistando a Vitória. Quem está lendo os capítulos do devocional da Conquistando a Vitória? E quando eu li esse capítulo 17, que está lá no mês de julho, me chamou muita atenção. E eu fiquei parado nesse capítulo já tem algum tempo. E o Senhor veio ministrando algumas coisas. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Não sei se vai dar tempo de compartilhar tudo por causa das horas, mas eu creio que alguma coisa o Espírito de Deus falará conosco nessa noite. Amém? Fica ligado aí. Livro de Êxodo. Não é Exodó, nem é Éxodo, é Êxodo. Êxodo capítulo 17, versículos 1, 2, depois leremos o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Agora o versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Você pode dar um amém por essa palavra? Coisa boa é quando eu e você estamos na direção de Deus e conseguimos entender isso, de que Deus está dirigindo os nossos passos. O Senhor estava direcionando o povo de Israel para o deserto, mas o deserto era temporário, não era algo permanente, era temporário. Eu e você conhecemos a história que eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, numa viagem que seria apenas em poucos dias. Mas o Senhor estava com o povo dele no deserto. Coisa boa é quando alguém nos faz o convite: vamos no shopping? Vamos embora. Eu pago o teu lanche, eu compro uma roupa, a gente compra os calçados, compramos bolsas. É maravilhoso receber esse convite, não é, Fernanda? Oh, é maravilhoso. Só que o convite que Deus fez para o seu povo foi: vamos para o deserto. E o Espírito de Deus me fez entender que existem pessoas aqui que o Senhor te convidou para caminhar no deserto. E eu quero dizer que eu sou uma dessas pessoas, estou caminhando no deserto. Mas eu sei que o deserto é temporário, ele é provisório, não é permanente. Existe uma promessa, existe a terra prometida, mas durante o percurso no deserto, Deus não vai deixar de se revelar quem Ele é nas nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. Me lembro no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. Não foi para o shopping, não foi para Paris, não foi para Nova York, não foi para Londres, não foi para a Argentina. O Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. E eu quero dizer para algumas pessoas aqui dessa noite: o Senhor está te conduzindo ao deserto. Que isso, pastor? Mas eu queria ir para Paris, eu queria ir para Londres, eu queria. Deus pode até ter um projeto contigo em Paris, em Londres ou na Argentina, mas o momento que o Senhor tem comigo e contigo é uma caminhada no deserto. Porque é no deserto que eu e você conhecemos Deus verdadeiramente e enxergamos o seu sobrenatural. O povo estava caminhando no deserto. Eles haviam saído do deserto de Sim e eles chegaram em Refidim. Refidim significa o quê? Lugar de descanso. Repete comigo: lugar de descanso. Mais forte: lugar de descanso. E eu já quero dar um tema a essa mensagem nessa noite: guerras no lugar de descanso.
Me lembrei de um episódio, no mês de janeiro, fomos comemorar aniversário de casamento, e nós conseguimos uma pousada em Pati do Alferes, passa por Miguel Pereira, uma pousada simples, mas aconchegante. E quando nós chegamos lá, crente que íamos descansar, o dono da pousada, um senhor de idade, muito educado, ele chegou para mim e para minha esposa e disse assim: olha, eu não sei se vocês sabem, depois de uma conversa muito boa, aí no finalzinho, eu não sei se vocês viram a reportagem, mas em Pati do Alferes está tendo problemas com abastecimento de água, e nós estamos sem água na pousada. Eu, Jesus, o calor de janeiro, e eu, meu Deus, eu vim para cá para descansar, eu não vim para cá para guerrear, misericórdia. E ele nos colocou num quarto que sobe umas escadas, mais alto do que o morrinho da minha sogra, onde minha sogra mora. Eu, Jesus, o Senhor está provando a gente mesmo. Subimos as escadas, e agora, sem água? Kátia, vamos orar. Eu falei assim: Jesus, tem misericórdia, eu vim para descansar, tem que orar. Senhor, eu vim para descansar, tem que guerrear, e vamos orar. Ah, Senhor, tem misericórdia, nesse mês de janeiro, sem água nesse lugar. Senhor, entra com providência, entra com provisão, faz alguma coisa acontecer que possa chegar água. Passamos a sexta-feira e a água não chegou. E aquele dono da pousada, muito preocupado: olha, nós estamos vendo, estamos falando com a autoridade da cidade, nada. Nós já adquirimos um caminhão-pipa. Glória a Deus, já veio um recurso, já veio alguma coisa. Muitas das vezes eu e você queremos tirar descanso, mas sempre haverão guerras no lugar de descanso. Mas isso não é para que eu e você estejamos apavorados, não. É para que nós possamos perceber quem é que está conosco. E o povo estava em Refidim, do lugar de descanso. Mas aquele lugar, que era o lugar de descanso, não tinha água potável para o povo beber. E o povo começou a reclamar, a contender, a murmurar contra a liderança, contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos de sede aqui nesse deserto? Nossos filhos vão morrer, nossos gados vão morrer. Você vai nos matar de sede? E Moisés questiona: por que vocês contendem comigo? O que eu posso fazer? Por que vocês estão murmurando, tentando o Senhor, o vosso Deus? Só que no capítulo anterior, eles já haviam recebido maná todos os dias. Só que no capítulo anterior, codornizes já haviam se apresentado no arraial. E eles chegam num determinado lugar, não tinha água, e eles começam a contender. E eles começam a murmurar. É diferente de mim, de você? Ah, não, Senhor. Eu vim para descansar, não vim para guerrear, não vim para orar. Meu Deus, misericórdia. Ainda no lugar de descanso, não se ausente da presença do Todo-Poderoso. Porque ainda que seja lugar de descanso, mas Deus prepara algumas guerras para que eu e você possamos enxergar quem Ele é. Moisés fica, entre aspas, digo, desesperado e recorre ao Senhor. O que Moisés faz? Moisés clama. Aqui vem um despertamento para a minha vida e para a sua vida. Quando as contendas se levantarem, quando as murmurações se levantarem, quando eu e você não soubermos o que fazer, nós precisamos recorrer que tem aquele que tem todos os recursos na sua mão, porque Ele é o Todo-Poderoso, e quando eu e você clamamos a Ele, Ele nos dá direção. Quem crê nisso, diga amém. Ele nos dá direção. E Moisés clamou ao Senhor: Senhor, está sem água aqui em Refidim. O que eu posso fazer? O povo está murmurando, o povo está reclamando, está até mesmo falando: por que nos tiraste do Egito? O que eu faço, Senhor? O que eu faço, Senhor? É no lugar de descanso, na ausência de água, que eu e você precisamos recorrer à fonte. Existem pessoas aqui que o Senhor te conduziu para o deserto. Existem pessoas aqui que você está caminhando no deserto, mas Deus está caminhando contigo. Ainda que murmurando muitas das vezes, ainda que provando o Senhor muitas das vezes, mas agindo Deus, quem é que poderá impedir? Você pode repetir isso? Agindo Deus,
quem poderá impedir o seu agir? E quando Moisés clama, me lembro da palavra dita ao profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando eu e você clamamos ao Senhor, Deus, Ele abre portas aonde não existem portas. Deus abre caminho aonde não existem caminhos, porque Ele é Deus. Quando Moisés recorreu a Deus, o povo precisava de água, senão pereceriam mesmo. O que eu faço? No deserto não tem água, eu vou clamar. E o Senhor deu direcionamento a Moisés. Existem desertos que o Senhor tem me colocado, tem te colocado, para que eu e você venhamos reconhecer que não é nada nosso, tudo é Ele, para que venhamos reconhecer a total dependência dEle. E quando Moisés se colocou em oração: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. O Senhor responde, o Senhor fala, e o Senhor falou, e o Senhor respondeu. O Deus que não é Hello Kitty, o Deus que tem boca e fala, o Deus que tem ouvido e ouve, o Deus que tem mão e estende, Ele está presente aqui nesta noite, e Ele caminha contigo no deserto da sua vida, e Ele diz para mim e para você: se você me ouvir, se você me buscar, se você perseverar, esse deserto será muito mais provisório do que você imagina, porque Canaã já está logo ali. Quem crê nisso, diga amém. E o Senhor deu a estratégia a Moisés: chame os anciãos. Chama os anciãos. Passa diante do meu povo, versículo 5, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Esse rio aqui é o rio Nilo, no capítulo 7 de Êxodo, em que as águas se transformaram em sangue. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Repete comigo: e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos, porque ele clamou ao Senhor, e ele disse para o Senhor: Senhor, o povo está a ponto de me apedrejar. O que eu faço? Quem poderá me defender? Só o Senhor é quem pode me defender. Me lembro de 1 Samuel no capítulo 30, quando os homens de Davi voltavam da guerra. Ziglag estava destruído, os amalequitas haviam destruído, e o povo, aqueles homens ficaram tão frustrados, tão entristecidos, tão abatidos, que quase apedrejaram Davi. Não aconteceu diferente com Moisés. Senhor, estão quase me apedrejando. Eu quero dizer para as lideranças aqui presentes nessa noite: pode existir momento que tentarão te apedrejar, mas se você estiver na brecha, o Senhor trará livramento à tua vida, às nossas vidas, e todos verão que a unção de Deus está na tua vida, assim como esteve com Moisés. Feriu a rocha, saiu água da rocha, o povo bebeu. Era necessário o povo beber da água viva, da rocha. Deus estava sobre a rocha, Jesus é a rocha, a água saiu da rocha, o povo bebeu da água da rocha, e todos viram isso, que a água saiu da rocha, de um lugar totalmente improvável. Não se sai água da rocha, mas o Deus que abre o caminho no meio do mar, Ele faz água sair da rocha, e o povo foi saciado da sua sede. Eu acredito que o povo já estava numa exaustão, caminhando no deserto já há algum tempo, e agora precisamos de água, senão nós vamos morrer. E água abundante. Me lembro de João no capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana: se você beber dessa água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. E a rocha está aqui nessa noite. E uma vez essa rocha ela foi ferida pelos nossos pecados,
Nós ferimos a rocha com os nossos pecados, mas ainda que eu e você tenhamos ferido a rocha com os nossos pecados, ela não deixou de sair desse mesmo, aquilo que é nutriente para a nossa vida, para a nossa alma. Então beba dessa água nessa noite, seja lavado por essa água nessa noite. O teu passado já está no mar do esquecimento. Existem pessoas aqui que estão no deserto e o inimigo tem se levantado e tem trazido traumas do teu passado, coisas do teu passado, para que você entenda que Deus não está contigo nesse deserto. Ei, uma vez perdoado, perdoado será. É perdoado hoje, é perdoado amanhã, é perdoado daqui a pouco, porque essa rocha permanece saindo água, e é água viva, é fonte de água viva que sai de dentro para nos nutrir a vida. E Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não nos quer que tenhamos uma vida medíocre, mas Deus quer que nós venhamos ter uma vida abundante. Receba a vida abundante no teu espírito, receba a vida abundante na tua alma, receba a vida abundante no teu corpo, receba a vida abundante, receba a vida abundante. Mas era necessário eles beberem a água. Aquele lugar foi reconhecido como Massá e Meribá, contenda, discussão e provação diante do Senhor. Versículo 7, eles diziam: está o Senhor no meio de nós ou não? Não é assim que eu e você muitas das vezes reagimos? Está o Senhor comigo ou não? E o Senhor permanece conosco. Mas como já foi cantado aqui, quebra o meu orgulho. E como taças, orgulhos estão sendo quebrados nessa noite. E quando eu e você reconhecemos o poderio do Senhor, quando Ele age, não tem para inferno, não tem para principados, não tem para potestades, porque Ele quebra o nosso orgulho. No Salmo 46, no verso 6, Deus está no meio dela, Deus estava no meio do seu povo, Deus está no meio da conquistando a vitória, Deus está no meio da sua vida, Deus está no meio do seu ministério, Deus está no meio do seu local de trabalho, Deus está no meio da sua família, Deus está no meio do seu casamento, Deus está no meio da vida dos teus filhos, Deus está no meio da vida dos teus netos, Deus está no meio da vida dos teus bisnetos. O Senhor está conosco ou não? O Senhor está no meio de nós ou não? Eu digo: o Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Na quarta-feira, vim subindo a rua para chegar aqui mais cedo. Desço ali no Mutondo e venho caminhando. Não sou de andar muito e aproveito esse dia para andar mais um pouco. Vim caminhando do Mutondo até aqui a igreja. Quando vim subindo a rua, o Espírito de Deus se apoderou, se apossou. E eu vim falando: Senhor, revitaliza essa rua de vidas. Revitaliza essa rua de vidas. Revitaliza a nossa igreja de vidas. Revitaliza de vidas. Revitaliza de vidas. E quando eu cheguei aqui, o Ministério de Louvor estava ensaiando, e eu, numa guerra, num conflito, dobrei meus joelhos ali onde sogra estava sentada e comecei a falar com Deus, e comecei a falar com Deus, e comecei a falar com Deus, e a cura foi se estabelecendo, e a cura foi se estabelecendo, e a cura foi se estabelecendo. E Deus me deu uma frase que no final, antes de acabar o culto, diaconisa Sheila: pastor Ivan, quero falar contigo. Uma das frases que o Senhor me deu em oração ali de joelhos, o Senhor usou a serva do Senhor falando a mesma frase. Quando eu e você clamamos ao Senhor, Deus é Deus de confirmações. Depois que terminei a oração, diaconisa Priscila: pastor, quero testemunhar, se der tempo eu testemunho hoje. E quando ela me contou o testemunho, eu, meu Deus, me emocionei com o testemunho, e deu tempo para ela contar. Não inveja a vitória do seu irmão, não. Se tiver que invejar, inveja as lutas dele, inveja os desertos dele. E pastor Ivan cheio de Deus, inveja minhas guerras, inveja minhas lutas, inveja. Pastor Ivan está cheio, meu Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Inveja minhas guerras, pelo amor de Deus. Não inveja
inveja minhas vitórias, não. Porque é debaixo de guerras que o Senhor revela quem Ele é e nos coloca no centro da sua vontade. Então, meu irmão, sinto muito em te dizer, há guerras no lugar de descanso. Por que o povo bebeu água? Porque vinha um ataque surpresa. Por que o povo bebeu água? Vinha um ataque surpresa. Os amalequitas apareceram do nada, de repente, não deram aviso, eles estavam no deserto, tinham saído da escravidão, não estavam com experiências em guerras. E o Senhor deu uma estratégia para Moisés: amanhã eu vou para o cume do outeiro. Arão e Ur vão comigo. Josué, você vai para a peleja. Separe alguns homens e você vai pelejar contra esses amalequitas. Josué obedeceu. A primeira guerra de Josué, a primeira guerra a gente nunca esquece, né? A primeira batalha a gente nunca esquece. E foi a primeira guerra de Josué. Josué significa o Senhor é salvação. O mesmo nome de Jesus no grego, o Senhor é salvação. Alguns daqueles homens murmuradores, até mesmo fracos, sem habilidades para guerrear, foram com Josué. O que aconteceu? Quando Moisés sobe ao cume do monte, ele estende as suas mãos. Arão de um lado, Arão significa brilhante. Ur do outro, Ur significa esplendor. Brilhante esplendor, os braços de Moisés estendidos. Mas quem aguenta ficar horas com os braços estendidos? No ônibus a gente já cansa quando a gente está em pé no ônibus, não é? Quem já ficou em pé dentro do ônibus segurando? Meu Deus, o ônibus vai, misericórdia, dói o braço, dói costa, dói tudo. Mas Moisés estava com os braços levantados, enquanto ele não suportava. Havia Ur e havia Arão, havia Ur, havia Arão. E no meio dessas guerras que eu tenho vivido, eu falei assim: Senhor, levanta intercessores pela minha vida. 2 horas da manhã e 3 horas da manhã, 2 pessoas me mandaram mensagem: estou orando pela tua vida. Eu, meu Deus. É por isso que eu estou suportando. Quando eu e você estamos suportando, não é mérito nosso. Deus levanta Arão, Deus levanta Ur. Enquanto Josué está na batalha, Deus levanta Moisés com direcionamento, e os braços são erguidos. Arão de um lado, Ur do outro. Mas existiam momentos que Moisés não aguentava, e os braços de Moisés, que eram pesados, abaixavam. E quando os braços abaixavam, Israel perdia. Senta, 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 fica mais fácil. Senta, senta sobre a pedra. Descansa sobre Jeová. Descansa sobre o Senhor. Mas não abaixa o braço, não. Nós estamos aqui, Moisés, Arão e Ur. Nós estamos aqui, Moisés. Existem momentos no deserto que eu e você nos sentimos sozinhos, mas existe Arão e Ur, que às vezes eu e você não temos nem noção, porque Deus levanta Arão e Ur. E os braços de Moisés ficaram estendidos até o pôr do sol. Até o pôr do sol. Quando você pensar que não vai aguentar, até o pôr do sol, Arão e Ur segurando os braços, e o povo de Deus é o que? Vitorioso. Os amalequitas foram o que? Vencidos. Quem são os amalequitas, pastor? Aqueles que não querem que você receba a tua bênção, porque o povo estava peregrinando e ainda não estava vivendo a bênção, estava no processo. Eu e você estamos no processo, nos desertos que estamos passando, ainda não estamos na terra prometida. Estamos sendo preparados para ingressarmos na terra prometida. Mas para isso, amalequitas se levantam. Aqueles que não querem ver a tua bênção, aqueles que pensam que você vai desistir, aqueles que pensam que você vai chutar o pau da barraca. Mas o Senhor levanta Moisés, mas o Senhor levanta Arão e Ur, e a batalha já foi ganha pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Nessa batalha da minha vida, eu já venci a guerra, porque o Senhor já levantou por mim Arão e Ur. Eu já ganhei a vitória. Você pode aplaudir ao Senhor?
Josué venceu o povo, já estou caminhando para o final. Josué venceu o povo ao fio da espada. Espada arremete o quê? A armadura de Deus. Qual armadura? A palavra. Para você vencer amalequitas, você precisa estar com a espada afiada. Esteja com a espada afiada, porque cabeça de Golias vai ser cortada para a glória do nome do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Depois dessas guerras todas no lugar de descanso, o que acontece? Moisés ainda teve forças para edificar um altar. Eu nem sabia que a pastora ia levantar a bandeira, eu não sabia de nada disso. Moisés edificou um altar, versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Repete comigo, o Senhor é minha bandeira. Jeová Nissi. Ué, gente, quer falar hebraico não? Jeová Nissi. Eu falo hebraico. Jeová Nissi. Moisés edificou um altar depois da vitória sobre os seus inimigos, depois da vitória sobre as contendas, depois da vitória contra a tentação contra o Senhor, depois da vitória contra os amalequitas, ele teve forças de edificar um altar. Depois dessas batalhas da sua vida, Deus ainda te dará forças para edificar um altar. Não vai ser Arão, não vai ser Ur, vai ser você. Bata no seu peito e diga, depois dessas guerras todas, depois dessas demandas todas, o Senhor me dará forças para edificar um altar, para glorificar o seu nome. Quando se fala de bandeira, é a identificação a quem pertencemos. Quando se fala de bandeira, até anotei aqui, identifica a quem pertencemos. E quando fala de estandarte, anuncia quem nos conduz, quem nos protege e nos dá a vitória. Quem nos dá a vitória? Quem nos dá a vitória? E o Senhor já começa a fortalecer vidas aqui, para você começar a edificar o altar, porque é tempo de bandeiras de vitória serem levantadas. Ainda no deserto, bandeiras de vitórias precisam ser erguidas nessa noite na sua vida. Mas não deixa de ser grato ao Senhor pelo que Ele está fazendo no deserto, porque é no deserto que eu e você veremos a glória de Deus face a face. Conta o testemunho, já entrego o microfone. Trabalho ali em Nova Cidade. Eu desço 2 pontos antes para comprar pão para os funcionários tomarem café. Padaria muito boa que tem ali, o evangelista Valdeir conhece. Um pão delicioso. É carinho, mas é delicioso. Eu desço todo dia ali, compro pão e na mesma calçada tinha um trailer abandonado, o trailer ainda está lá, mas tinham muitas pessoas, muitos moradores de rua, drogados, viciados, beberrões, e era um mau cheiro terrível. Eu passava ali, Jesus tem misericórdia, e profetizando, guerra no lugar de descanso, e profetizando. Saí de férias em abril. Quando eu voltei, estavam construindo um muro, não tinham mais moradores de rua ali naquele trailer. E eu perguntei às pessoas ali do bairro, o que aconteceu com aquele povo? A prefeitura ajudou, recolheu aquelas pessoas, auxiliou, ajudou essas pessoas. O muro foi erguido, não tem mais morador de rua ali. O Senhor é a nossa bandeira. No meio da tua casa, o Senhor é a tua bandeira. No teu local de trabalho, o Senhor é a tua bandeira. No ponto de ônibus, o Senhor é a nossa bandeira. No ministério, o Senhor é a nossa bandeira. Na rua onde nós estamos, moramos, o Senhor é a nossa bandeira. É tempo de edificar o altar e ver a glória de Deus se estender. Que Deus abençoe a noiva do Senhor. Aplauda ao Senhor, eu agradeço a oportunidade.